Olá, meus amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho diário. É com muito carinho que estamos aqui iniciando mais uma manhã de reflexões acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. É com muito carinho que a gente se encontra, que a gente se reúne todas as manhãs com o coração aberto para acolher uma reflexão, uma mensagem, um ensinamento do Evangelho, dos bons espíritos e também de Jesus. Por isso, nós convidamos sempre ao Cristo, o nosso divino amigo, para estar aqui conosco nestes minutinhos, cuidando da nossa alma, derramando sobre nós o teu amor e serenando o nosso coração. Bom, meus amados irmãos, hoje nós vamos dar continuidade a uma passagem que nós também trouxemos ela aqui ontem. E a gente vai dar continuidade porque é interessante a gente sempre perceber que nas passagens que trazem os ensinos de Jesus, sobretudo, a gente consegue tirar muitos ensinamentos. Cristo, às vezes, esboçava uma frase, uma resposta. Uma simples palavrinha de Jesus era um manancial de ensinamento. Por isso, ontem nós trouxemos aqui um trechinho que o nosso Evangelho segundo o Espiritismo rememora, que é um trecho que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículos 59 e 60. E a gente focou em um trecho dele, explanando ali, esclarecendo conforme o Evangelho segundo o Espiritismo também nos esclarece. E hoje a gente vai dar continuidade ampliando o nosso olhar em cima desta mesma passagem de Lucas, que o nosso Evangelho rememora. Mas a gente vai ampliar o nosso olhar e ver o que é por trás dessa história, o que tem por trás desse diálogo do jovem com Jesus, e até mesmo por que Jesus respondeu ao jovem daquela maneira tão enfática e tão afirmativa. Então, para isso, para a gente compreender um pouquinho mais, essa vai ser a base da nossa reflexão de hoje. Nós convidamos a todos para irmos juntos até o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque a passagem base da nossa reflexão, ela se encontra no item 7 deste capítulo, que é a passagem "Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos". É muito interessante nós observarmos que Kardec, ele é sempre muito cuidadoso quando ele vai compartilhar conosco no Evangelho segundo o Espiritismo algum versículo ou algum capítulo dos evangelistas, que seja de Lucas, que seja de Mateus ou de outro. Kardec, ele é sempre fiel quando ele vai compartilhar algum versículo para nós. E não é diferente neste item 7 do nosso capítulo de hoje, 23, que é o capítulo da nossa reflexão. Neste item 7, Kardec vai compartilhar conosco um trecho, um versículo de uma história que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículos 59 e 60. Que é narrado para nós nestes versículos que um jovem estava entusiasmado ali para seguir a Jesus. E Cristo faz o convite a esse jovem para ele o seguir. Porém, quando o jovem ouve o convite de Jesus, ele logo dá uma desculpa, dizendo que não pode seguir a Jesus naquele momento, porque ele teria que ir sepultar o teu pai, que havia acabado de falecer. E nesse momento, Jesus, ele responde ao jovem: "Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos". E ainda continua sua resposta para o jovem dizendo: "Mas venha você ajudar na construção do reino de Deus, compartilhar o reino de Deus". Então vejamos que o jovem, ele recebe o convite de Jesus, mas o nega porque diz que precisa ir lá sepultar o teu pai.
E vejamos que quando a gente lê esses trechinhos, esses versículos, esse ensinamento de Jesus, nós conseguimos extrair diversos ensinos e diversos pontos para reflexão. E ontem, lembremos, como dissemos, que a gente trouxe aqui um pouquinho o olhar do que o Evangelho segundo o Espiritismo explica para nós dessa passagem, mas hoje, para ampliar um pouquinho aqui o nosso olhar, harmonizando com as palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, nós gostaríamos de trazer uma obra e um ponto de vista que se encontra dentro de um capítulo dessa obra, que é justamente um capítulo destinado a refletir sobre esse trecho, sobre esse momento do convite que o jovem recebe de Jesus. Então, meus amados irmãos, hoje nós vamos ter aqui, somando-se, agregando ao Evangelho segundo o Espiritismo, um comentário de Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco. Esse comentário de Joana acerca desses versículos está no capítulo 11 do livro Jesus e a Atualidade. Esta obra aqui, a gente sempre diz aqui no canal que a gente adora compartilhar os livros para todos os corações que estão aqui, que quiserem ver qual é a obra que a gente está compartilhando informação e até mesmo buscar um pouco mais sobre ela. Então, Jesus e a Atualidade é uma obra da querida benfeitora Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco. E no capítulo 11, Joana vai destinar ali para nos esclarecer sobre esse momento desse convite. E ela vai trazer alguns olhares, alguns esclarecimentos que são muito importantes para nós. Primeiro de tudo, Joana ela esclarece que Jesus, ele conhece profundamente a alma humana. Cristo, ele não olhava apenas as nossas feições, as emoções que a gente transparecia fisicamente, ou até mesmo só as nossas palavras. Mas Cristo sabia o que se passava em nosso coração. Então, naquele momento, quando o jovem responde para Jesus que está indo sepultar o teu pai, por isso não pode o seguir, Cristo olha muito além dessas palavras desse jovem. Cristo olha a intenção do rapaz. Qual é a intenção dele? E justamente enxergando a intenção do rapaz, ele diz: meu jovem, deixai que os mortos enterrem seus mortos, mas tu venha me seguir. Então vejamos que para Jesus fazer essa afirmativa, Joana nos esclarece que o jovem, provavelmente lá naquela época, Cristo enxergou que a intenção por trás dele, do rapaz, de ir sepultar o teu pai, não era por intenção de amor, mas é porque o jovem estava preocupado do que as pessoas iriam pensar se ele não fosse. E ele também queria ir para ele mostrar que ele era digno e merecedor de receber a herança do pai. Por outras palavras, o jovem estava mais interessado no que a vida material poderia lhe conceder naquele momento do que seguir a Jesus. Outro ponto que Joana destaca é que o rapaz estava na sua plena mocidade, na sua plena juventude. E estando nessa etapa, ele observou tudo o que ele poderia desfrutar ali da sua juventude, da sua vivacidade física, que ele poderia desfrutar dos prazeres daquele momento. E enxergando todo esse cenário do que ele poderia desfrutar por ser jovem na vida material, na vida física, ele não estava disposto a abrir mão dos prazeres que ele conquistaria na vida física para seguir a Jesus. Ele não estava disposto a renunciar aos prazeres da matéria para seguir o Cristo.
E justamente por não estar disposto a renunciar, ele simplesmente responde a Jesus com uma justificativa, dizendo que precisava ir enterrar o seu pai, mas Cristo sabia que em verdade ele não teve era coragem de dizer que ele estava com medo de renunciar à tua vida material para caminhar com Cristo. Olha que interessante esses pontos que a querida benfeitora Joana de Ângeles traz para nós. E aliás, agora eu gostaria de compartilhar aqui um trechinho que ela destaca para a gente neste capítulo. Joana diz, me desculpe, para nós: o medo de assumir compromissos graves impede o desenvolvimento intelecto-moral do indivíduo, o mantendo estacionado na rotina despreocupada e monótona do seu dia a dia. Olha o que Joana pontua para nós quanto à decisão desse jovem. E é algo que todos nós podemos analisar em nossa própria vida. O medo de assumir compromissos sérios, o medo de assumir compromissos que vai demandar esforço, que vai demandar sacrifício, o medo de aceitar tarefas para servir ao bem, que muitas vezes mudarão nossa rotina inteira, que a gente vai ter que se desdobrar para cumprir, que vamos ter que nos sacrificar e esforçar muito para cumprir essas tarefas. Quando a gente tem o medo de aceitar esses convites, nós estamos nos mantendo estacionários, como Joana de Ângeles diz, estacionários numa rotina despreocupada e monótona do nosso dia a dia. Uma rotina sem esforço, uma rotina que não demanda muito sacrifício nosso. Isso moralmente falando. Olha que interessante, aqui ela faz uma alusão a algo que a gente pode olhar para a nossa vida. E Joana de Ângeles, ela vem ao longo deste capítulo, após explicar o porquê que o jovem negou o convite de Jesus, ela vem e esclarece de uma forma muito clara para todos nós que este jovem, ele perdeu uma oportunidade única na vida dele. Pensemos só. Este rapaz da história, deste versículo de Lucas, foi convidado pessoalmente por Jesus para caminhar com o Mestre. E ele negou. Ele perdeu essa oportunidade. Ele foi convidado pelo espírito mais evoluído que esteve na Terra para caminhar com ele, para servir, para trabalhar, para evoluir e progredir. E ele negou esse convite. Na época, provavelmente, ele não tinha os olhos límpidos para enxergar a grandiosidade de Jesus e a grandiosidade da oportunidade que ele estava deixando escapar pelas suas mãos. Novamente vou trazer mais um trecho aqui de Joana, ainda deste capítulo 11, em que ela pontua: o rapaz, ele foi sepultar o genitor e não voltou. Ele perdeu a oportunidade e muitos ainda agem assim. Olha que interessante, porque vejamos só, se o rapaz ele queria tanto assim seguir a Jesus, ele poderia até ir lá sepultar o seu pai por amor, mas ele voltaria. Ele retornaria e iria atrás do Cristo para seguir o teu caminho. Mas Joana diz: o rapaz não voltou, porque a tua intenção era outra. E ele perdeu uma oportunidade única, que foi receber esse convite pessoalmente de Jesus. Vejamos só. E ela termina dizendo: muitos
hoje em dia ainda agem assim. Ainda agem como esse rapaz. E isso, meus amados irmãos, nos leva a pensar aqui hoje quantas oportunidades únicas de servir a Jesus, de trabalhar no bem, de nos desenvolver, de crescer moralmente, que nós já tivemos e nós negamos. Na hora que a gente recebeu esse convite, essa oportunidade de trabalho, de serviço no bem, provavelmente a gente não enxergava a grandiosidade daquela oportunidade. Assim como o jovem lá naquela época não enxergou a grandiosidade que era essa oportunidade de caminhar juntinho a Jesus. Então, por a gente agir como esse jovem, não enxergar a grandiosidade dessa oportunidade de trabalhar, nós negamos. Porque equivocadamente acreditamos que como se colocar a vida material seria mais benéfico do que colocar a vida espiritual à frente. Assim como o jovem fez. Uma escolha equivocada. Porque todas as vezes que a gente nega um serviço no bem, que a gente deixa passar, que a gente recebe a oportunidade e não faz jus a essa oportunidade, nós estamos deixando escapar uma oportunidade rara e única de nos desenvolver trabalhando no bem. Com isso, meus amados irmãos em Jesus, para nós encerrarmos aqui hoje, eu vou compartilhar uma pergunta que Joana de Ângeles faz neste capítulo. Eu vou compartilhar essa mesma pergunta dela para todos nós, inclusive eu, pensarmos nesta sexta-feira. Vejamos que todos nós temos diariamente oportunidades e convites de Jesus que nos chegam de formas variadas e a todo instante para a gente servir no bem. Oportunidades que nos conduzem à evolução. E diante desse cenário, diante de todas essas oportunidades e convites que nos chegam, a pergunta que Joana coloca no final do capítulo para nós é: toma o lugar do jovem. O que responderia Jesus nesse momento? Ou seja, diante das oportunidades de serviço no bem, diante de convites que vão nos tirar da zona de conforto, que vão nos colocar para desenvolver, para nos esforçar, diante de convites que a gente vai precisar abdicar de muita coisa na nossa vida para servir no bem, diante do convite de Jesus, assim como o jovem, tomemos o lugar do jovem nesse momento, o que a gente responderia a Jesus? Será que nós aceitaríamos o convite do Mestre? Sabendo que precisaríamos abdicar de muita coisa em nossa vida, colocar a vida espiritual à frente da material, saber que não é a nossa vontade que vai ser feita, mas sim a de Deus, mas sim a de Jesus. Será que nós aceitaríamos o convite no lugar do jovem? Ou será que a gente faria como o rapaz? Daríamos uma justificativa e uma desculpa para encobrir a nossa intenção de não seguir e de não aceitar. Daríamos a desculpa de que, por enquanto eu estou muito ocupado, tem muitos afazeres na minha vida material, eu não consigo dispor de tempo para isso. Mas eu tô com uma dor de cabeça hoje, eu tô cansado. Não vai ter como eu auxiliar o meu próximo hoje, não vai ter como eu servir ao bem hoje. Nossa, será que a gente usaria dessas justificativas? Nossa, mas a minha vida tá tão cheia de problema.
que eu não tenho tempo para ajudar o outro. Nossa, mas eu não estou disposto a abrir mão dos meus interesses materiais para dispor de energia para servir no bem. Será que as nossas desculpas e justificativas, como essas que a gente citou aqui, estariam apenas camuflando a nossa intenção de não estar dispostos ainda a aceitar o convite de Jesus? Acho que a pergunta que fica para nós hoje é essa. E a reflexão também de quantas vidas, de quantas existências a gente já não teve grandes oportunidades de servir no bem. E por medo, por orgulho, por preguiça, por egoísmo, nós negamos e deixamos passar uma grande oportunidade de servir, de nos aperfeiçoar e de nos desenvolver. Antes de nós encerrarmos, eu gostaria só de pontuar mais uma coisinha aqui para nós que eu acho que é importante. Joana diz ao longo do capítulo que o rapaz, por medo do esforço que ia ter, dos sacrifícios que ia ter que fazer, por medo, ele pode ter negado esse convite de Jesus. E muitas vezes a gente age como esse rapaz. Chegam muitas oportunidades da gente servir no bem, muitas ideias, muitas chances. Mas pelo medo de, não vou dar conta, pelo medo de ter que mudar a nossa rotina inteira para conseguir fazer esse serviço, por medo a gente nega. Mas, meus amados irmãos em Jesus, quando a gente aceita um serviço no bem, de bom coração e de bom ânimo, Jesus e os bons espíritos sempre nos amparam. A gente não trabalha e não serve sozinhos. Eles nos amparam. Se a gente tem bom ânimo e bom coração para realizar aquele serviço, podemos ter certeza que a gente terá todos os instrumentos e os meios para a gente conseguir realizá-los. Bom, meus amados irmãos em Jesus, esta foi a nossa mensagem desta sexta-feira, uma mensagem especial, e fiquemos com essa pergunta de Joana de Ângeles para a gente pensar. Nós, no lugar do jovem, o que responderíamos a Jesus? Bom, meus amados irmãos, fiquemos em paz no dia de hoje, fiquemos com essa reflexão no nosso coração. Lembremos que essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que estão aqui nos ouvindo e nos acompanhando. Agradecemos a todos por estarem aqui, agradecemos a todos por nos acompanharem e pela paciência. Nos encontramos amanhã com a paz de Jesus. Que assim seja.